Dando sequência à nossa Masterclass de retentores intrarradiculares, vamos abordar agora, nesse capítulo, os pinos pré-fabricados. Os pinos pré-fabricados devem ser indicados quando o remanescente coronário preparado apresentar no mínimo 2 milímetros de altura, preferencialmente em todas as faces axiais, criando aquele efeito férula, que a gente já conversou com vocês. Uma grande vantagem desta técnica é a confecção do núcleo em uma única sessão clínica. Existem diferentes tipos de pinos pré-fabricados, variando as seguintes características. Forma, podem ser cilíndricos ou cônicos, podem ter, quanto à sua superfície, lisa, serrilhada ou rosqueada, e os materiais que podem ser utilizados para sua confecção podem ser metálicos, e dentre os metálicos podem ser em titânio ou em aço inoxidável, podem ser não metálicos, não estéticos, fibras de carbono, e os estéticos, fibras de vidro ou quartzo, fibras de carbono revestidas de vidro ou quartzo e o dióxido de zircônio. Exemplos de pinos pré-fabricados existentes no mercado: metálicos, não metálicos, com diferentes configurações em relação à sua superfície: rosqueáveis, serrilhados e lisos. O núcleo de preenchimento com pino de fibra de vidro pré-fabricado é o mais utilizado devido ao fato de seu módulo de elasticidade ser semelhante ao da dentina. Isto evita a formação de tensões localizadas ao longo da interface dentina-cimento-pino e, consequentemente, minimiza o potencial de fratura da raiz. Por isso, oferece menor risco de fratura à raiz dentária. Quando submetido a uma tensão, o pino de fibra de vidro consegue absorver essa força sem transferi-la para o dente. Então, todo o conjunto trabalha de maneira equilibrada. Também se destaca sua característica estética favorável, quando empregado com coroas cerâmicas. Além disso, tem uma boa união com cimentos resinosos. O pino deve adaptar-se ao diâmetro do conduto, deixando o mínimo de espaço para o cimento. O fabricante deve disponibilizar diferentes diâmetros de pinos e brocas para reduzir a possibilidade de desgaste desnecessário, para não fragilizar a raiz e para não criar inclinações acentuadas das paredes, e proporcionando estabilidade desse pino, pelo menos na região apical. A cimentação deve ser feita com cimento resinoso, sempre seguindo as recomendações do fabricante, e a reconstrução da porção coronária deve ser feita com resina composta. Quanto aos pinos de fibra de vidro, as suas vantagens. Tendo em vista as características e propriedades do pino de fibra de vidro, podemos apontar como suas principais vantagens: a estética, em função da tonalidade semelhante à do esmalte, e a propriedade de reflexão de luz. A preservação da raiz do dente, pois quando sob força excessiva, o pino se quebra, sem fraturar a raiz dentária. E caso isso ocorra, a fratura não é catastrófica. Apresenta resistência mecânica, por seu módulo de elasticidade, ou seja, a sua rigidez ser semelhante ao da dentina. Proporciona uma cimentação adesiva, uma vez que é possível utilizar técnicas
adesivas com cimentos resinosos de presa dual foto e químico ou de presa química, além dos cimentos autoadesivos. Apresenta uma praticidade técnica, pois o pino de fibra de vidro pré-fabricado pode ser preparado em uma sessão, aumentando a produtividade do profissional e reduzindo o tempo de tratamento. Esses pinos não apresentam corrosão, porque a fibra de vidro não sofre o processo de corrosão causado pelo contato com a umidade do ambiente bucal. E apresentam um melhor custo-benefício quando comparado aos pinos de metal. O de fibra de vidro tem um custo menor, tornando o tratamento acessível para o paciente, e é benéfico para o profissional em função da sua praticidade técnica. Quanto às desvantagens, a sua principal desvantagem é o fato de que ele não pode ser utilizado em todos os tratamentos de canal, em todos os tratamentos restauradores. É preciso que haja um remanescente coronário com mais de 2 milímetros, porque, do contrário, poderia ocorrer a descimentação dele, exercendo um processo de alavanca que poderia fraturar a raiz do dente. O maior risco do pino se quebrar, embora seja vantajoso em certos casos, pode se caracterizar como uma complicação. Por isso, dependendo do tipo de oclusão e da posição do dente no arco, esse material pode não ser a melhor escolha. Agora vou apresentar um vídeo que mostra a sequência clínica para a realização de um núcleo de fibra resinoso e a sua cimentação, utilizando o próprio cimento como material para a construção do núcleo. Então, temos uma situação onde há a indicação da realização de uma coroa protética, mas não tem estrutura remanescente suficiente, então temos que fazer a construção coronária. O remanescente é preparado, após isso é feita a desobturação dos condutos no comprimento de trabalho estabelecido, é avaliado radiograficamente esse preparo, a utilização das brocas do sistema, alargadoras, preparação dos 2 canais desse pré-molar, a prova dos pinos, mostrando estabilidade, é feito o corte do pino, esse corte também pode ser feito posteriormente, após a cimentação e a construção do núcleo de resina, é feita uma limpeza com álcool para desengordurar o pino, é feito depois disso a aplicação do silano por 1 minuto, o conduto é seco depois de lavado, é feito o condicionamento do conduto, lava-se utilizando água, novamente é utilizado os cones de papel e é levado o sistema adesivo com microbrush, com características, com uma cabeça pequena que permita o acesso. Removido o excesso com o próprio microbrush, é feita a fotopolimerização do cimento por 40 segundos, do adesivo por 40 segundos, e é levado com uma ponteira fina o cimento ao conduto, para que não fiquem bolhas de ar. Os pinos são introduzidos de forma passiva
no comprimento de trabalho estabelecido. É feito uma fotopolimerização inicial e com o mesmo cimento que os pinos foram cimentados, é utilizado para criar a porção coronária. Essa deposição do cimento pode ser feito de forma incremental. Polimeriza-se e pode continuar acrescentando o cimento, que tem uma resistência maior, é um cimento tipo core. Feita a modelagem com uma espátula, melhorando a adaptação do material resinoso, e é feito o preparo para a prótese. Preparo finalizado, é feita a moldagem e a instalação da prótese final. Só que, em determinadas situações, onde o espaço existente entre o pino e as paredes do conduto é acentuado, está indicada uma outra técnica com os pinos pré-fabricados, que é a técnica do pino anatômico ou do pino modelado, para diminuir a espessura da linha de cimento. Dessa forma, aplicamos resina composta em volta do pino para a modelagem do conduto endodôntico. Após o tratamento endodôntico finalizado, realiza-se a desobturação do conduto com broca de largo, deixando pelo menos 4 milímetros apicalmente dessa obturação. Seguido da broca de preparação que é fornecido pelo kit de pinos, que corresponde ao pino escolhido previamente. Com a mesma broca, varia-se sua inclinação para a remoção de possíveis áreas retentivas, promovendo expulsividade ao conduto. Observem a diferença entre um conduto retentivo para um pino modelado, que seria a primeira imagem, e após o preparo, um conduto expulsivo, assim como a verificação do selamento apical de 4 a 5 milímetros com gutta-percha. Dente preparado, pronto para a modelagem. Fazemos a prova do pino de fibra. Nessa situação usamos um pino da Angelus, da linha Exacto cônico, número 2. Fazemos a limpeza da superfície do pino com ácido fosfórico a 37%, seguido de lavagem e secagem do mesmo. Fazemos a aplicação do silano, leva-se uma pequena quantidade de resina composta ao pino, conduzindo a resina ao longo do pino de fibra de vidro, com uma espátula. Após o isolamento do canal radicular, com um lubrificante hidrossolúvel, como glicerina, posiciona-se o conjunto pino-resina composta no interior do conduto para a modelagem. Realiza-se a fotoativação inicial através do pino de fibra de vidro. Normalmente, essa fotoativação inicial é de 5 segundos. Faz-se alguns pequenos movimentos de pequena amplitude no sentido oclusal para verificar se o pino não ficou preso
no interior do conduto, promove-se novamente uma fotoativação por 5 segundos, remove-se o pino com pequenos movimentos de pequena amplitude, para ter certeza, para que nós possamos nos certificar que ele não ficou retido no interior do conduto. Então, o pino é removido do canal radicular e realiza-se a fotoativação complementar, agora já por 60 segundos. Reposiciona-se o pino personalizado no interior do canal radicular para então confeccionarmos o núcleo de preenchimento com resina composta, ou seja, para que possamos criar a parte coronal desse núcleo. Antes da cimentação, realiza-se a limpeza do pino personalizado com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos. Lava-se e seca-se. Em seguida, aplica-se o adesivo sobre o pino e leva-se o agente cimentante na parte apical do pino, inserindo-se no interior do conduto. De qualquer forma, é importante lembrar que após a aplicação do adesivo, deve-se remover o excesso, fazer a fotopolimerização e só aí levar o cimento na parte apical do pino, que é então inserido no interior do conduto e após a sua completa inserção, retira-se o excesso de cimento que extravasou com o microbrush. E conseguimos observar dessa forma, nesse corte longitudinal, uma pequena espessura de agente cimentante, uma linha muito fina de cimento entre o pino personalizado e as paredes do conduto endodôntico. Fotopolimeriza-se o cimento resinoso por 60 segundos em cada face e com o pino cimentado prepara-se o núcleo e o remanescente para a coroa total.